A gente vai iniciando, vamos dar continuidade, né, às nossas sessões do grupo de neurorádio, com o tema hoje de traumatismo crânioencefálico. Eu sou Mariana, sou residente do ICEP, e as nossas sessões sobre as orientações do Dr. Daniel e do Dr. Gui. O tema hoje, né, traumatismo crânioencefálico, é importante a gente conhecer os métodos de neuroimagem, porque são essenciais, né, tanto para guiar o manejo, com base na identificação das condições patológicas, e para reconhecer também o prognóstico. A tomografia é um método fundamental na identificação do TCE agudo, e é importante tanto na abordagem inicial e também para o segmento do paciente. Por ser um método rápido, acurado e também bem distribuído, né, nas emergências do mundo todo, ele é o mais utilizado. A ressonância, em alguns casos, ela é mais sensível na detecção das injúrias axiais, como a gente vai ver mais na frente, e também para identificar o sangramento nas primeiras 24, 48 horas. Mas as principais limitações é o custo, o acesso, né, a distribuição nas emergências. Então a gente vê, né, que o TCE é um dos grandes problemas de saúde pública em todo o mundo, né, com a grande incidência e prevalência, principalmente crescendo nos últimos anos, tendo uma incidência global anual de 69 milhões, né, e no Brasil é uma das principais causas de morte, né, sendo a quarta causa de morte no Brasil, pelos dados de 2022, entrando como as causas por mortes por causas externas. Né? Então, resumindo os dois métodos principais que a gente utiliza na imagem, é a tomografia e a ressonância, sendo a tomografia de grande ajuda para identificar fraturas, hemorragias, na ressonância, mais para identificar os casos de lesão axonal difusa, né? E nos casos da pediatria também, ela pode ser utilizada na avaliação dos casos de traumas não acidentais, principalmente, né? Suspeita de violência doméstica. E o diagnóstico do TCE é basicamente clínico, a gente utilizando a escala de Coma de Glasgow, né, como classificação e também para guiar a conduta. Né, a gente divide, né, pela escala de Coma de Glasgow em leve, moderado e grave, sendo leve pontuando de 13 a 15, moderado de 9 a 12 e grave de 8 para baixo, né? A gente conhece já essa escala, né? É muito utilizada em todas as emergências, que a gente vai pontuar de acordo com a resposta do paciente, né? A abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Nos casos de TCE leve, né, é importante a gente avaliar alguns sinais de alarme para indicar o exame de imagem, no caso a tomografia, né? Entre esses principais sinais de alarme são a cefaleia após o trauma, convulsões, vômitos, trauma visível acima da clavícula, idade do paciente acima de 60 anos, história de amnésia anterógrada persistente e a associação do trauma com álcool e drogas, né? E é importante também a gente frisar que a escala de Como de Glasgow de 15 não significa essencialmente uma ausência de trauma, né, de TCE, no caso. Nem exclui a possibilidade de um desenvolvimento da síndrome pós-compulsão, né? Então, não exclui alguma complicação no futuro por conta do TCE. Então, é importante sempre a gente observar o paciente e ficar ligado aos sinais de alarme, né, para indicar a tomografia. Então, na propedêutica, né, da avaliação da tomografia, é importante a gente avaliar em janela óssea, na janela do parênquima, e também ele fala nessa janela intermediária, né, em busca de algum sangramento oculto. Essa janela intermediária, ela vai avaliar a gente janelando, né, a gente avaliar atenuações que são difíceis
identificar na janela normal do parênquima. Busca por fraturas, né, associadas ao aumento de partes moles adjacentes, então a gente tem que avaliar bem as partes moles, procurando, né, na janela óssea por fraturas nessas localizações. Buscar por dano no escalpo, hemorragia, pneumoencéfalo, tomar cuidado também com as lesões de contragolpe, né, buscar lesões do lado oposto a um sinal nítido, né, de trauma no exame, olhar, né, no local adjacente ao aumento de partes moles e também no local contralateral. Como eu já falei, né, na janela intermediária, a gente buscar pequenos hematomas subdurais que não estão tão nítidos nas outras janelas. Na ressonância, é importante, como a gente reconhece alguns sangramentos menos sensíveis, né, à tomografia, é importante a gente ficar atento a essas fases da degradação da hemoglobina. A gente vê que no trauma hiperagudo, com menos de um dia, a gente pode ver um isossinal em T1 e um hipersinal em T2. Um trauma já agudo, mais de menos tempo, até 3 dias, a gente pode identificar o hipossinal desse sangramento em T1 e T2. Num trauma já subagudo precoce, entre 3 a 7 dias, há esse hipersinal em T1 e hipossinal em T2. No subagudo mais tardio, até 28 dias, o hipersinal em T1 e hiper também em T2. E no crônico, geralmente a gente vê já um marcado baixo sinal em todas as sequências, né? Um sinal semelhante ao líquido, ao líquor. Esse hipersinal em T2, geralmente a gente pode associar assim, que ele surge após rupturas do vaso ou rupturas da célula, né? Como é, por exemplo, o caso do trauma hiperagudo, menor de um dia, né? E também no trauma subagudo tardio, 27 e 28 dias. E o sangue, ele geralmente tem baixo sinal no mapa ADC, em todas as suas fases, e seu sinal no B1000 brilha no momento de ruptura, né, como eu acabei de falar, na fase hiperaguda e na subaguda tardia. Então, aqui um pouco, né, sobre para a gente se situar anatomicamente, né, nos casos de avaliação do trauma, na tomografia principalmente, o único espaço existente em condições fisiológicas é o espaço subaracnoide, onde circula o SR. Então, o restante desses espaços que a gente vê entre essas delimitações caracterizadas na imagem são espaços virtuais, que são somente visíveis, né, no contexto patológico. Alguns fatores de proteção, tanto para pacientes pediátricos como para pacientes idosos, no caso de hematoma estruturais, são que, no caso de pacientes pediátricos, eles têm uma tábua óssea mais maleável, e nos geriátricos, por conta da atrofia, né, do parênquima cerebral em si, a maior adesão entre a tábua óssea e a meninge. Aqui eu trouxe um casinho só para a gente introduzir, né, as patologias em si. Se alguém quiser participar, fica à vontade. Opa, Marina, bom dia. Bom dia. Bom, então vamos lá. Nós temos 3 imagens de tomografia, né? Duas axiais nas pontas e a do meio coronal. A última com um janelamento de parte óssea. E aí nós observamos essa extensa hematoma epidural à direita, né? Focado na região do lobo temporal, principalmente. Associado também a uma fratura do próprio osso temporal, a última imagem, e aí determinando um efeito de massa, né, em estruturas adjacentes, com redução, uma alteração dos sulcos adjacentes também,
e um pneumoencéfalo nessa primeira imagem, anteriormente ao hematoma, né? Observa também um certo desvio da linha média e também tem uma hemorragia, um HSA, né? Frontal esquerda, o protagonismo de contragolpe, né? No sentido onde foi o impacto maior, onde tem um impacto menor. E tem um pequeno hematomazinho subgaleal ali, também na topografia do hematoma na região temporal direita. Basicamente isso, né? Isso, exatamente, Caio, obrigada. Esse caso, né, a gente vê diferentes tipos de lesão por TCE, então a gente vai introduzir falando um pouquinho de cada um deles, começando, né, sobre as lesões de partes moles extracranianas. Eles predizem a energia cinética do trauma sobre o crânio, né, e nessa imagem a gente consegue ver esses três tipos, né, de lesões de partes moles. A bossa, que tá assinalada, né, na letra A setinha aí na figura, ela evidencia, né, essa lesão de partes moles mais externa, abaixo da pele, né, é uma bossa localizada no tecido subcutâneo, do couro cabeludo devido a rupturas de vasos sanguíneos nessa localização. E ela é mais comum no recém-nascido durante o trabalho de parto. O hematoma subgaleal, que está mostrado ali na letra B, ele é localizado sobre a neurose galeal devido a rupturas de veias emissárias. Essa lesão de partes moles é a mais comum em adultos após o TCE. E essa da letra C, né, que é o cefalohematoma, ela também está mais associada ao trauma no parto, mais comum em recém-nascidos, principalmente após a manipulação cirúrgica, né, instrumentação pelo parto cesáreo. E está na localização sob, né, abaixo do periósteo da tábua óssea externa na calota craniana. Esses são os principais tipos de lesões de partes moles. Em relação às fraturas, elas são comuns no trauma fechado e em lesões penetrantes, e estão presentes em cerca de 50% dos pacientes com TCE grave, né, devido ao mecanismo do trauma. As fraturas de crânio, elas podem ser classificadas em sua localização, na base ou na calvária, podem ser abertas ou fechadas, podem estar não desalinhadas ou com afundamento, e podem ser lineares ou cominutivas. É importante a gente ficar atento à fratura de ping-pong em criança, consiste no afundamento local da calvária, né, sem descontinuidade óssea, justamente por aquilo que a gente já falou antes, né, a criança, ela tem o crânio mais maleável, e também esse outro tipo de fratura, que também é comum em crianças abaixo de 3 anos, que é a growing fracture. É uma complicação, na verdade, da fratura craniana, com o surgimento de um cisto leptomeníngeo que se vai desenvolvendo progressivamente e se insinua através da fratura, que é o que a gente pode ver aqui na imagem da direita, né? A gente vê uma ausência, né, de consolidação na imagem de cima, de ausência de consolidação óssea com o afastamento das bordas. E na imagem de baixo, a gente pode ver a gliose no parênquima parietal esquerdo e uma imagem cística interposta, que seria já sugere o surgimento do cisto leptomeníngeo. As fraturas fechadas e não desalinhadas presentes em pacientes de baixo risco, no geral, não tem muito significado. A gente pode fazer um tratamento conservador. Geralmente, o tratamento cirúrgico ele é realizado nas fraturas com afundamento, geralmente maiores que 5 milímetros, ou se a depressão for maior que a espessura da calota. As fraturas de base de crânio, né, já são fraturas mais graves, podem trazer maior complicação. É importante a gente identificar. Geralmente, nós identificamos o conteúdo hemático nos seios paranasais,
na região da mastoide e na orelha média. Né? Essa identificação de conteúdo hemático é muito sugestivo e indicativo de fraturas nesses locais de base de crânio. Um sinal indireto pode ser o pneumocrânio em traumas fechados, e a fístula licórica é uma complicação que pode surgir a partir de fraturas de base de crânio. E aí o diagnóstico específico já seria com a cisternografia, né? Nessa imagem aqui, a gente vê um exemplo de fratura composta na base do crânio. Nessas imagens axiais de janela óssea da tomografia, demonstra essa fratura na porção condilar occipital esquerda, evidenciada pelas setas, que se estendem até a mastoide homolateral, com presença de sangue nas células adjacentes. Introduzindo já aos hematomas, né? Os hematomas extradurais são muito comuns em adultos jovens. Geralmente eles surgem a partir de um trauma de maior impacto, de maior energia. Geralmente ele está também associado a esse intervalo lúcido, né? Que após a concussão o paciente pode recuperar o nível de consciência, mas torna a rebaixar novamente. Geralmente, essa hemorragia extradural, a gente consegue seguir as regras do 90%, né? Para a gente poder caracterizar as incidências, tanto do traço de fratura, da localização e também do tipo de vaso acometido. Então, 90% é arterial, com acometimento da artéria meníngea média, acometendo o lobo temporal, parietal. 90% dos casos também tem esse traço de fratura na calota adjacente, né? Geralmente é associada à fratura. E também, 90% dos casos ele é unilateral e tem um acometimento também mais supratentorial. Na tomografia, a gente vai avaliar esse aspecto biconvexo, né? Na imagem ilustrativa, a gente consegue ver, né, a topografia desse sangramento e como, mais ou menos, ele vai se representar na tomografia. Ele também costuma respeitar os limites das suturas cranianas, e a gente pode buscar também o sinal do redemoinho nos exames de imagem, né? Que são hematomas heterogêneos com menor coeficiente de atenuação de permeio. Esse sinal mais heterogêneo mostra que é um sinal de alarme, né, de alerta, que para a gente comunicar a um médico assistente, né, que pode ser um sinal de sangramento ativo. Então, é um sinal de alarme para um tratamento talvez mais invasivo, né? Os hematomas venosos, né, extradurais venosos, geralmente têm um melhor prognóstico, eles se originam nos seios durais, na maioria dos casos, junto ao vértice da calota craniana, ultrapassando a linha média. Nos compartimentos infratentoriais, com acometimento do seio transverso ou sigmoide, ou na região polar temporal, acometendo os seios fenoparietal ou suas tributárias maiores. Então, é importante a gente identificar se é um sangramento arterial ou venoso, justamente para ajudar no tratamento, no segmento e no tratamento do paciente. Aqui a gente, na imagem, a gente consegue ver um exemplo, né, do hematoma epidural, no caso arterial, à esquerda, né, essa tomografia sem contraste evidencia bem essa imagem biconvexa do hematoma, que é típico do hematoma extradural, limitando, né, a sutura coronal e a sutura lambdoide. Esse efeito de massa causa o deslocamento das estruturas da linha média com compressão do ventrículo homolateral e o desvio da linha média para o lado direito, né? O outro tipo de hematoma, né, o hematoma subdural, ele já está na topografia entre a dura mater e a aracnoide. Geralmente, ele, ao contrário, né, do extradural, subdural
mais prevalente por ser de sangramento de veias, as veias corticais, principalmente, que cruzam o espaço dural. Mais frequente também em idosos com maior fragilidade vascular e também por conta da redução volumétrica encefálica, e ela é bastante prevalente, né, perde apenas para o HSA entre as hemorragias extraaxiais. Tipicamente, no exame de imagem, a gente vai ver esse aspecto em lua cheia ou em crescente, né, sugestiva do sangramento preenchendo esse espaço subdural. Geralmente ele não está fortemente associado a fraturas, pode ultrapassar os limites das suturas cranianas, ao contrário do extradural, e, porém, deve respeitar as dobras meníngeas. E na imagem a gente vê um exemplo do hematoma subdural, né, à esquerda, na tomografia sem contraste, a gente vê no corte axial essas áreas hiperdensas de sangue, com alguns componentes hipodensos indicando sangramento ativo. É importante a gente identificar essa atenuação, a gente ter atenção ao coeficiente de atenuação para classificar, né, entre o hematoma agudo, subagudo e crônico. E a gravidade desses hematomas depende muito da espessura e se há efeito expansivo. Então, além de identificar, né, se é um hematoma agudo, subagudo, crônico, o tempo, né, no caso também identificar se há um sangramento ativo, é importante também a gente identificar se tem esse efeito de massa, né, são sinais já de gravidade que indicam um tratamento de urgência. Os hematomas subagudos, eles podem ser de difícil caracterização à tomografia, né, podendo ter uma atenuação semelhante ao córtex, por isso que é importante a gente janelar bem o exame. Eles podem também ter já herniações, desvios das estruturas centromedianas e também o espessamento cortical na região. No caso da hemorragia subaracnoide, ela já tem uma localização mais inferior, né, abaixo da aracnoide e acima da pia mater. Ela é uma hemorragia extraaxial mais prevalente no contexto do trauma, por conta, principalmente, né, o trauma é a principal causa do HSA, comparado também com a ruptura de aneurisma, né. É muito comum em jovens e idosos, então acomete todas as faixas etárias. A laceração venosa é mais predominante e a hemorragia, ela acompanha o espaço licórico. Então, diferente das outras hemorragias extraaxiais, ela adentra os sulcos, as cisternas, contornando os sulcos cerebrais e é identificada pela hiperatenuação na tomografia sem contraste. Já na ressonância, a gente identifica o hipersinal, buscando principalmente em FLE, e o HSA na convexidade está mais frequentemente associado ao trauma. Existe uma classificação, né, que é a escala de Fischer, para identificar o risco de complicações, principalmente vasoespasmo nos casos de HSA. Aqui eu trouxe uma ilustração, né, para a gente ter uma imagem dessa graduação. No caso dessas imagens que eu trouxe são da escala de Fischer modificada, né, que a gente identifica o grau 0 quando não há hemorragia detectável à tomografia, o grau 1 quando há uma hemorragia fina, mas sem o hemoventrículo, o grau 2 quando há a hemorragia fina associada já ao hemoventrículo, o grau 3 quando essa hemorragia já é mais espessada, acima de 1 milímetro e sem o acometimento do ventrículo, né, e o grau 4 quando essa hemorragia espessada já está associada ao hemoventrículo. Então é uma classificação que a gente pode identificar e com ele avaliar o risco de complicações, principalmente por vasoespasmo, né. Aqui eu coloquei os 2 tipos de classificação, a de Fischer
e a de Fischer modificada, já com as imagens de tomografia para a gente guardar, né? Essa escala. Esse outro tipo de hemorragia, né, extraxial, que é a hemorragia subpial, ela já é mais rara, ela está localizada entre a superfície pial e o córtex encefálico, é mais comum em recém-nascidos relacionados ao trauma de canal de parto, e tem a localização preferencial, os lobos temporais. Outro tipo de lesão que a gente tem que buscar nos exames pós-TCE são as contusões cerebrais, né? Elas são mais prevalentes nos acidentes automobilísticos e também nos casos de queda da própria altura, principalmente em idosos. Ela é causada por essa força de aceleração e desaceleração, que induzem a movimentação do encéfalo, né, contra a parede da calota craniana, com o impacto do parênquima cerebral contra a superfície interna da calota. Ela tem uma incidência maior nas regiões basais, laterais e anteriores dos lobos frontais e temporais, e frequentemente elas são múltiplas e bilaterais. Pode ter uma associação também com a HCA devido ao mecanismo do trauma. Essa é um tipo de lesão que a gente também tem que buscar algum tipo de alteração contralateral ao local evidente do golpe, né, buscando essas lesões de contragolpe. Na tomografia, geralmente a gente evidencia esses focos mal definidos, hiperatenuantes, de dimensões variadas, principalmente acometendo o córtex, e pode ou não haver extensão para a substância branca subjacente. Esses achados são geralmente acompanhados de uma área hipodensa relacionada ao edema vasogênico do trauma, né? Inicialmente, a contusão cortical pode não apresentar hemorragia e pode apresentar como área cortical exclusivamente hipoatenuante. Aqui é um exemplo na imagem, né, desse tipo de contusão, da contusão cerebral. A gente evidencia, né, na imagem em janela óssea a fratura apontada pela seta, né, na região mais posterior, e na região mais anterior, na janela de parênquima, a gente evidencia essa lesão típica da contusão cerebral, na região mais frontal direita, identificando, né, justamente essa lesão de contragolpe. Na ressonância, a ressonância ela tem uma maior sensibilidade, especialmente quando não associada à hemorragia, e nas primeiras 48 horas ao aparecimento ou aumento das contusões cerebrais, frequentemente associado a uma piora clínica do paciente. E com o passar das semanas, as contusões tendem a aparecer, e quando é um trauma já crônico, elas podem evoluir com gliose no local. Outro tipo de lesão por trauma é a lesão axonal traumática, né, que anteriormente a gente falava LAD, lesão axonal difusa, mas hoje o termo mudou para traumática, né? Mas ela é caracterizada, né, basicamente por esse mecanismo de rotação, aceleração e desaceleração pela energia do trauma, nos quais os tecidos de diferentes densidades, como o córtex, a substância branca, os pontos mais centrais do crânio também, como o corpo caloso e o tronco encefálico, eles se movem em velocidades diferentes e formam esse trauma por cisalhamento, né, com rupturas das fibras axonais e pequenos vasos sanguíneos perfurantes. E geralmente no exame de imagem ele se manifesta com focos de edema e microhemorragias, geralmente acometendo essa região mais central do crânio. Geralmente elas ocorrem por acidentes automobilísticos, né? O quadro clínico do paciente geralmente é de confusão mental ou perda imediata
da consciência, podendo progredir para coma ou disfunção cognitiva persistente. Então, essa lesão de trauma, ela consiste num trauma mais grave, de maior energia. Nesses casos, a tomografia não vai ser tão útil para identificar as lesões do trauma, e a ressonância é o exame de escolha, onde a gente vai buscar as lesões hemorrágicas, né, e não hemorrágicas também, mas identificadas no FLE e na difusão. E aí a gente pode identificar lesões múltiplas ou ovais, elípticas, medindo de 5 a 15 milímetros, geralmente, menores na periferia e acometendo mais as regiões mais profundas. As localizações mais frequentes são na substância branca lobar e na junção córtico-subcortical, no corpo caloso, e na região dorsolateral do mesencéfalo. Existe essa classificação, né, que ele classifica de grau 1 a grau 3, dependendo do acometimento, né, que a gente vê na ressonância, sendo o grau 3 quando ele acomete já o mesencéfalo, o tronco cerebral, já é um acometimento mais central. Eventualmente, os pacientes com trauma de alta energia podem desenvolver esse edema cerebral difuso, que a gente identifica na imagem, que também é chamado de brain swelling, né, no qual a gente vê uma hipodensidade difusa do parênquima, com perda da diferenciação branca, da substância branco-cinzenta, redução dos sulcos por compressão do sistema ventricular e eventual herniação, geralmente um cal, né, e a gente pode também identificar a hiperdensidade relativa dos sulcos cerebrais em relação ao restante do parênquima. Os traumas não acidentais, também, a gente identifica mais prevalentemente, né, é mais prevalente em crianças devido a maus tratos, e no caso é de grande responsabilidade, né, do radiologista identificar ou sugerir esse tipo de trauma não acidental, por estar em jogo, né, a vida da criança e a gente não responsabilizar erroneamente o responsável, por agressão não cometidas. É mais prevalente, né, nos traumas não acidentais, as lesões musculoesqueléticas, mas as lesões cranianas são as segundas o segundo tipo de lesão mais prevalente nesse tipo de trauma, né, acometendo 12 a 24% dos pacientes com trauma não acidental. O diagnóstico depende muito da história clínica, por não ser compatível com as lesões identificadas nos exames de imagem, pelo mecanismo do trauma relatado ser inexplicável por trauma acidental, e a gente também identificar as lesões típicas de trauma não acidental em outros órgãos também. Uma tríade que a gente pode identificar como bem específica para esse tipo de trauma não acidental é o acometimento de uma encefalopatia aguda, a hemorragia retiniana, e o que a gente identifica nos exames de imagem é o hematoma subdural, né, com a localização mais parafalcina, e a gente também pode identificar mais de um hematoma em diferentes tempos de evolução, né, em imagens mais hiperdensas na tomografia em determinada topografia, mais hipodensas em outra topografia. Nessa imagem a gente vê uma ressonância, a letra A, né, em FLE, demonstrando esse hematoma subdural crônico, frontal à direita, e uma hemorragia subaracnoide e hematoma subdural laminar parieto-occipital, também aqui mais posterior, no lobo occipital direito, do mesmo lado. Na imagem da direita, no corte sagital, também da ressonância, em T2, a gente identifica uma lesão axonal difusa no corpo caloso, né, que a gente pode ver. Então, por esse exemplo, a gente pode guardar, né, que tipicamente nos traumas não acidentais
a gente identifica hematomas, geralmente hematomas subdurais, né, mas lesões por TCE de diferentes tempos de evolução. Outro tipo de trauma, né, são os ferimentos penetrantes por arma de fogo. Eles já possuem uma alta morbidade, uma alta mortalidade, que principalmente caracteriza essa morbidade, mortalidade, é a energia cinética, né, pelo objeto penetrante por arma de fogo. Ele pode ser classificado em tangencial, penetrante ou perfurante. Sendo os que dão maior morbidade e mortalidade, os penetrantes e os perfurantes, né, em que o projétil possui orifício de entrada na calota craniana, em que a arma de fogo realmente tem uma maior energia cinética. A tomografia também costuma ser um método de escolha para a gente caracterizar esse tipo de trauma, em que a gente pode identificar o orifício de entrada e de saída do projétil, e também alguns sinais, né, como pneumoencéfalo, hemorragias, edema cerebral, laceração contusional, infarto isquêmico, endoventrículo e herniação. Os que têm o pior prognóstico são os que acometem o tronco encefálico, quando já tem também envolvimento com hemoventrículo, quando tem um acometimento biemisférico e um envolvimento multilobar. Podem ter também complicações tardias, né, como as fístulas, causar epilepsia, hidrocefalia, disfunção endócrina, infecção e pseudoaneurisma. Já os ferimentos penetrantes não provocados por armas de fogo, já são, causam menos mortalidade, né, apesar de causar ainda algum grau de morbidade, e as órbitas e as porções escamosas dos ossos temporais são conhecidos como os pontos de fragilidade e de maior acometimento. A tomografia também é um método de escolha, no qual a gente vai relatar a parte do parênquima lesada, acometida, vai identificar se houve lesão vascular, se houve hidrocefalia, edema cerebral ou herniações secundárias. Aqui eu trouxe outro caso para a gente, quem quiser participar também, escrever. É um paciente de 40 anos com história de trauma de alta energia. Bom, aqui. Oi, Mariana. Oi, Carol. Então, Bom vamos dia. lá. Bom dia. Aí a gente tem uma imagem de tomografia, corte axial e janela de partes moles, onde a gente observa essa área mais hiperdensa em região temporoparietal direita, de formato crescente, em lua cheia, caracterizando assim uma hemorragia subdural aguda. Associada, a gente observa um edema, porque tem um apagamento dos sulcos. A gente vê também um desvio de linha média, com presença o ventrículo lateral direito está totalmente desviado contralateralmente para a esquerda, caracterizando assim um desvio também do septo pelúcido. E aí, quando a gente tem essa, esse desvio importante dessa linha média, nessa localização, a gente tem que pensar em herniação subfalciana, né, que é esse desvio do septo pelúcido, caracterizando aí um hematoma importante, né, que causa risco para o paciente, né, essa herniação. Isso, é justamente isso. Já é uma alteração, né, mas que traz maior gravidade, e é o que a gente vai introduzir agora, né, que são as hérnias encefálicas. É uma condição de risco de vida, né, e que requer rápido diagnóstico.
Existem diversos tipos, né, de herniações cerebrais. A subfalcina, transetorial, são uma das mais prevalentes e mais comuns. Na imagem a gente identifica, né, aqui também nessa ilustração, a hérnia subfalcina é essa aqui em que há o efeito expansivo unilateral hemisférico, determinando esse desvio de linha média, um deslocamento do septo pelúcido e a herniação do giro do símbolo ipsilateral, né, com esse desvio de linha média, melhor caracterizado no plano coronal. Existe também a transetorial descendente, em que há o deslocamento das estruturas supratentoriais, além, né, em direção à fossa posterior, ao tentório do cerebelo, né, e eventualmente podem comprimir a artéria cerebral posterior, podendo determinar a isquemia. A gente identifica aqui na ilustração, né, a hérnia umbilical, que é um dos exemplos de herniação transetorial descendente, lateral, e também a herniação central. Outro tipo também bastante prevalente é a transetorial ascendente, como consequência de um processo expansivo da fossa posterior, que determina um deslocamento superior do parênquima cerebral. Existe também a transalar descendente, a transalar ascendente, transcalvária, a paradoxal ou síndrome do trefinado, mas outra também bastante comum e prevalente é a hérnia tonsilar, né, em que a gente vê o deslocamento inferior das tonsilas cerebelares através do forame magno. Também exemplificado aqui na ilustração, em que a gente vê a porção do parênquima, a porção da tonsila cerebelar, né, invadindo, ultrapassando a linha de McRae e ultrapassando o forame magno. Então, essas são as principais herniações que a gente também tem que avaliar bem, nos exames de imagem, geralmente associado, né, a desvio de linha média, que aí é um fator bastante importante para identificar o prognóstico e para a gente indicar um tratamento mais rápido do paciente. Existe também, além desses defeitos agudos, subagudos, que a gente identifica nos exames de imagem, os efeitos crônicos pós-TCE, que podem ser as sequelas motoras, disfunções endócrinas, epilepsia, distúrbios do sono e também doenças neurodegenerativas e problemas psiquiátricos, que também atualmente tem se investigado, que são alterações que podem surgir como consequência do TCE. Tanto a doença de Parkinson como também a doença de Alzheimer estão sendo correlacionadas a efeitos crônicos pós-TCE e tem se associado à ação tóxica do glutamato, né, com o desbalanço oxidativo e o status inflamatório encefálico crônico, que podem ser determinantes no aumento das incidências dessas doenças neurodegenerativas. E aí, para finalizar, eu trouxe algumas questões do livro do CBR, né, para a gente treinar e fixar um pouco mais o conteúdo, né. Eu vou ler aqui o enunciado e se alguém quiser participar respondendo, fica à vontade. Aqui no caso é uma vítima de traumatismo craniano trazida ao pronto-socorro em coma com midríase bilateral. Ele pede para analisar a figura e assinalar a resposta correta. Letra A. Os hematomas extradurais frequentemente estão associados a fraturas temporais e laceração da artéria cerebral média. Letra B. A fratura temporal pode ocasionar a laceração da artéria meníngea média com hematoma subdural agudo. Letra C. Os hematomas extradurais podem associar-se a intervalos lúcidos e geralmente necessitam de tratamento cirúrgico. Letra B. Os hematomas extradurais caracteristicamente ultrapassam as suturas cranianas. E letra E. O aspecto em crescente é típico dos hematomas extradurais. Adriana, eu vejo
Aí, 3 imagens de ressonância, uma em janela óssea, a primeira, e as 2 últimas em partes moles, onde eu observo uma hemorragia no aspecto lentiforme, hiperdensa. Vejo também na região temporal que tem uma fratura, né, do osso temporal. E aí tem desvio de linha média, com desvio do ventrículo lateral direito contralateral, né, ao hematoma, apagamento dos sulcos associado, caracterizando assim edema. E aí, onde tem esse hematoma é a região da artéria cerebral média, entendeu? Então, eu ficaria aí a opção da letra A, né? Os hematomas extradurais estão associados à fratura temporais e laceração da artéria cerebral média. Isso. A gente identifica, né, os hematomas estruturais, eles estão geralmente associados a um intervalo lúcido, né? Em até metade dos casos, daí faz geralmente essa laceração traumática, né, da artéria meníngea média, necessitando geralmente de drenagem cirúrgica. Essa outra questão, né, é um paciente jovem, vítima de acidente automobilístico grave, com múltiplas fraturas nos ossos longos e de costelas e traumatismo craniano. Foi encontrado pelo serviço de resgate com Glasgow 7, levado ao serviço de emergência, onde se realizou a TC, que não demonstrou coleções extraxiais. Analise a ressonância e assinale a alternativa correta, quanto ao diagnóstico mais provável. Letra A, lesão axonal difusa. Letra B, contusões paraquimatosas por contragolpe. Letra C, isquemias multifocais por dissecção das artérias cervicais. Letra D, embolia gordurosa. E letra E, hemorragia intraparaquimatosa por lesões microvasculares. Essa é a letra A, Mariana? Isso. Aqui a gente vê a ressonância, né? A gente localiza, como pela tomografia a gente não conseguiu, né, identificar essas lesões, pela ressonância a gente vê, né, a ocorrência desses sinais de LAD, né? Então, tipicamente, é uma lesão de LAD, a letra A. E a última questão, essa mais direta, com relação ao traumatismo craniano, qual é a melhor sequência na ressonância para detectar a LAD? Letra A, a sagital em T1, letra B, axial em T2, letra C, axial em flare ou axial em gradiente eco. Nesse caso, a resposta é a letra D, né? A sequência gradiente eco é a melhor para visualizar os pequenos focos de hemorragia, como na lesão axonal difusa, e deve ser incluída rotineiramente na suspeita de traumatismo. E é isso, essas foram as referências. Bom dia, parabéns, Mariana, pela aula. Esse livro já é o novo, do CBR? Não, né? Isso, eu peguei algumas coisas do livro novo, mas também peguei do antigo, da versão mais antiga. É isso mesmo, só parabenizar pela aula. Tem uma coisa também que você comentou, que era alteração pós-TCE, né? Mas existe uma entidade que é um pouco diferente, né? Não é um pós-TCE grande, a gente chama de encefalopatia traumática crônica, que é outra relacionada a traumas repetitivos, né? E não um grande trauma, né? Traumatismo crânioencefálico, né? Que também a gente
tem visto muita publicação a respeito, né, há vários anos, e na imagem tem algumas características que parecem realmente doença neurodegenerativa, até pela fisiopatologia ali, afeta a depuração de proteínas tal, né? Então ele causa uma taupatia, né? Então, é uma doença degenerativa secundária a traumas repetitivos. Né? Interessante, você vê na imagem o mesmo aspecto de uma doença degenerativa, atrofia, alterações de substância branca, e você pode ter também o cavo do septo pelúceo, né, que é uma coisa descrita. A presença do cavo no septo pelúceo é mais frequente nesses pacientes, além de microhemorragias. Então, só essa condiçãozinha que a gente pode se deparar aí. Não só pugilistas, né? Lembra só dos pugilistas, né? Mas esportes de alto impacto de toda forma. Eventualmente, principalmente se for um atleta profissional, né? Prestar atenção nisso. Atrofia cerebelar também pode acontecer. Mas beleza, o restante do conteúdo foi bem exposto, e parabéns. E o pessoal que participou também aí, parabéns. Até mais. Bom dia. Obrigada. Parabéns, Mariana, excelente aula, bem completa, você abordou, né, quase tudo, pelo menos as principais patologias desse tema. Gostei quando você falou aí dos achados crônicos, que é o nosso dia a dia também. A gente está muito acostumado a ver só o contexto de emergência, mas tem essas alterações crônicas, bem lembrado pelo Daniel também, essa encefalopatia traumática crônica, que ela fica obscurecida sob um mecanismo a priori etiológico, né, que foi encontrado nesses esportistas, como o Daniel falou, né, foi descrito inicialmente jogadores sul-americanos, Estados Unidos, mas aí você tem isso já no boxe, no jiu-jitsu e outros esportes de alto impacto. Eu acho que em algum momento, quando você falou de hemorragia subaracnoide, você deu a entender que as hemorragias subaracnoides na alta convexidade eram típicas de lesões traumáticas. Eu acho que depois do revisita essa afirmação, que me parece que talvez seja ao contrário a afirmação, sabe? É que quando for na alta convexidade, a gente não pensar a priori em trauma, tá? Então, só dá uma olhadinha nisso, porque normalmente a gente vai pensar em outras condições, né? Angiopatia amiloide, vasodilatação reversível, trombose venosa, enfim. Tá? E essas hemorragias subaracnoides traumáticas, elas normalmente são outras localizações. Claro, se o mecanismo de trauma for na alta convexidade, ou golpe contra golpe que envolva a alta convexidade, a gente vai pensar também. Mas só para revisitar, tá certo? Ainda sobre a hemorragia subaracnoide, eu acho que tu acabou não falando, que tem um sinal interessante, que é o sinal de Terson, né? Que é essa hemorragia que encontra na câmara posterior do globo ocular, uma hemorragia vítrea, né? E que é dito na literatura como muito frequente, até um terço dos pacientes que têm hemorragia subaracnoide, eles vão ter, talvez seja até subdiagnosticada pela gente, mas é uma coisa para a gente ficar em alerta quando a gente for avaliar esses pacientes. Não é específico de hemorragia subaracnoide, você pode encontrar em pacientes com hemorragia intracraniana, também não é específico em condições traumáticas, você pode ver em outros hematomas de outras causas, ou mesmo ruptura de aneurisma, mas tem uma correlação também com a escala de Fischer, com morbidade, morbimortalidade. Acaba sendo um parâmetro para a gente sinalizar um prognóstico, um desfecho para esses pacientes. Então, a mensagem é: olhem para a câmara posterior, olhem para a câmara vítrea, tá? Quando você tiver grandes sangramentos, principalmente. Você citou uma condição legal também, que é a síndrome de trefinado, essa herniação paradoxal, acabou não mostrando a imagem, mas é uma coisa interessante também. Depois vocês procuram aí no Google, né, Googlem, para ver como é que a imagem é bem interessante, naqueles pacientes que têm uma crinectomia, que acabam tendo essa herniação paradoxal por conta dessa diferença de pressão extracraniana e intracraniana. Uma coisa que o Daniel comentou agora também, pessoal, todas as aulas, a partir dessa eu já vi que você fez isso, vamos se basear na edição nova, tá certo? Que é uma forma de a gente se atualizar. Essa edição antiga, como a gente sempre vem comentando, tem alguns capítulos interessantes, mas tem muitos capítulos defasados, assim, umas informações discordantes, alguns erros. Eu confesso que eu ainda não vi essa edição nova, mas eu vou ler também, faz parte aí da nossa atualização constante.
mas já vamos se basear essas apresentações nos artigos, né, sempre nos artigos, e no livro novo, tá? Parabéns, pessoal, que participou, tá? Algumas coisas para levar para casa de imediato, né? Até reforçando aí esse casinho que teve, né? Então, hematoma epidural é meninge média, meninge média, meninge média. Claro, em crianças ou em outro mecanismo de trauma, pode ser laceração de veias durais, né? Que tributam para o petroso, seu esfenoidal, enfim. Para lembrar de artéria meninge média, não artéria cerebral média, tá? E as lesões axonal difusas também são sinônimos de sequências gradiente eco, SWI, SWAN e eventualmente difusão, tá bom? Então acho que isso aí também irão sempre cair na prova, vocês tenham certeza. E de novo, é o nosso dia a dia, né? Hemorragia intracraniana traumática vai ser sempre o nosso dia a dia, ou de uma apresentação aguda ou na forma de sequela. E também lembrar, com a coisa que a Mariana apontou também, que são esses locais de apresentação das contusões, né? Logo, polos temporais, regiões frontais basais, que também vai servir lá na frente para a gente interpretar alguns pacientes que chegam para a gente. Às vezes chega um quadro demencial, a gente não vê a priori uma causa aparente, mas a gente vê áreas de encefalomalácia, gliose, exatamente nessas regiões frontais basais, porções vertebrais dos lobos temporais e polos temporais. E aí, quando você vai conversar com um familiar, ele fala que há 30 anos teve um acidente de automobilístico grave. Então, tudo se concatena, tá? Tudo se dá uma lógica interpretativa. Aí, mais uma vez, parabéns aí pela forma que se apresentou e pelo material também. E ao pessoal que participou. Boa semana, pessoal. Obrigada, boa semana.